Olá, eu sou a Paula. E eu sou o Vitor e esse é o Casalcast, o podcast que a gente vai tratar aí sobre vários assuntos como planejamento, finanças, família, espiritualidade. E a gente não podia começar com um tema que, assim, é muito bacana. Qual é o tema? Fala aí pra O gente. tema é dinheiro. É bênção ou maldição? Então vamos lá, chama a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Casalcast. Estamos aqui com nossos ilustres convidados, Pastor Eric e Raquel Mello. Queria agradecer a presença de vocês, lembrá-los mais uma vez o quanto a gente ama vocês, ama a família de vocês, a entrega, renúncias, o quanto a gente se sente honrado de poder participar e estar aqui com vocês hoje. Não tinha um melhor convidado, né? Pra gente Sem dúvida. iniciar esse episódio inaugural. E assim, né? De antemão a gente vai logo trazer um presentinho aqui pra eles, né? Sim, Uau. claro. Não existe honra sem Não presente. é o que vocês merecem, mas Meu Deus. aqui pro pastor Olha só. e pra Rapaz. pastora. Uau! Então vocês se sintam Ah, eu aí vou abrir, eu vou honrados. abrir, Pode eu vou abrir, abrir. pode abrir. Olha aí. Não, mais minha cara é impossível. Uma vida Top. A intencional. minha é muito melhor. Ah, concordo. Muito Tem que melhor. pensar até que tava armado isso. Meu filho, eu vou deixar bem aqui. Obrigada, Ei, pastor. obrigada. Então é isso, gente. É uma honra, uma satisfação ter vocês aqui, né? O quão de investimento vocês fizeram na minha vida. Hoje a minha família deve muito a vocês, né? A vida de vocês, o quanto vocês entregam. E a gente tem um princípio muito básico de trazer pessoas aqui que carregam valores, que realmente exercem uma influência numa sociedade e vocês estão aqui. Meus filhos, é um enorme privilégio. Me sinto muito honrado, na mesma medida que carrego uma responsabilidade muito grande de primiciar, né, de iniciar um projeto que eu julgo ser um projeto extremamente relevante e que certamente abençoará muitas famílias, Amém. muitas pessoas serão realmente impactadas com esse projeto de vocês e para nós uma imensa honra poder de alguma forma contribuir, né, com aquilo que nós temos experimentado em Deus ao longo dos anos e aquilo que a gente vive em casa, a gente vive na nossa família e para nós uma enorme alegria, mas volto a dizer, a responsabilidade é maior do que a honra. Para mim também, obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês, com filhos tão amados, que nem o pastor falou. A gente participar desse piloto, desse projeto piloto que Deus tem gerado no coração de vocês, para a gente é uma alegria e que o Senhor possa abençoar e que seja o primeiro, né? De muitos, Amém. Amém. E Então, como eu assim, né? disse, o nosso tema é falar sobre dinheiro. Que para muitos, né, a gente, principalmente aí dentro do meio cristão, existem duas extremidades. A extremidade do Deus da prosperidade e a extremidade do cristão, como eu posso dizer, Tem que orgulho da morrer pobre. pobreza. Uhum. Orgulho do cristão pobre para mostrar ali que ele O é pobre como sinônimo de humildade, né? isso, ali para demonstrar que quanto mais pobre, mais Deus está comigo, mais enfim, né? E a gente veio mostrar hoje, talvez principalmente para quem tem ainda essa mentalidade, né? De que não é isso que Deus Uhum. deseja, né? E que não é isso que a Bíblia fala. Eu separei aqui alguns textos, e o primeiro é um batido, né? Do jovem rico, que eu vou ler aqui a passagem. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá tesouro nos céus. Depois venha e siga-me, pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Toma essa bomba, segura, responde. Na verdade, tem muito a ver com o que Paula falou, né? Existem dois extremos e os dois são extremamente preocupantes e nenhum é 100% bíblico, né? Nenhum dos dois é bíblico. Nem o Deus da prosperidade financeira, sendo uma evidência de que Deus está contigo por causa da tua prosperidade, nem muito menos o Deus da miséria, como se de fato a tua miserabilidade fosse uma evidência enorme de que Deus está super aprovando a tua história. O fato é que nem tudo que dá certo tem a bênção de Deus e nem tudo que está dando errado
se tornou uma maldição, né? Às vezes as pessoas elas tentam balizar a sua vida com Deus com a sua, a sua relevância, Uhum. a sua importância, o seu crescimento em termos humanos, né? Em aspectos daqui terrenos. O fato é que tem gente que a terra aplaude e o céu não sabe nem quem é. Tá cheio de gente que é super conhecido na terra que o céu nunca ouviu falar. Então são pessoas que, aos olhos dos outros, estão sendo extremamente abençoados. Bom, querido, isso aí a gente vai mergulhar nisso daí um ano inteiro Sim. e não vai encontrar um ponto. Mas o fato é, nenhum e nem outro. Essa ideia do que quanto mais pobre eu me torno humilde, como se a pobreza fosse sinônimo de humildade, isso aí é um pensamento completamente quebrado. E a ideia de que Deus aprova isso é um pensamento arcaico, um pensamento franciscano, e isso se perpetuou, né? Foi de geração em geração e alcançou o coração de muitos, e assim ainda é nos dias de hoje. Em contraponto, de um tempo para cá, surgiu uma vertente, uma corrente, que começou a balizar, mais uma vez eu uso o verbo, balizar o relacionamento com Deus, a sua prosperidade. Sendo que a palavra prosperidade ela não fala de um aspecto meramente financeiro. Uhum. Ser próspero vai muito além do que a abastança de bens. A verdade é que existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que tudo que tem é muito dinheiro. Então a prosperidade não está evidenciada no acúmulo de dinheiro. E quando Jesus está tendo contato com esse jovem, em que alguns evangelhos fazem questão de dizer que ele é um jovem rico, Uhum. Jesus sabe quem está diante dele. Sim. E Jesus começa a instigá-lo, né? Através de algumas situações que são retóricas. Ou seja, Jesus não está simplesmente dizendo, Jesus está querendo chegar num ponto em que ele vai precisar falar. Perguntas retóricas são aquelas que elas não exigem resposta, elas carregam em si a resposta. Então Jesus está dizendo, olha, se você quiser realmente herdar o reino, é necessário que você faça isso, isso, isso. Jesus sabia que ele fazia. Aí ele vai dizer o quê? Mas tudo isso eu tenho feito desde muito tempo. Aí Jesus diz, mas uma coisa te falta. E aí o que é o que me falta então? Aí Jesus trouxe, de fato, o que ele queria ministrar na vida daquele jovem. E Jesus diz, olha, é necessário que você abra mão da sua riqueza. Jesus tem problema com dinheiro, gente? Não, não tem. Uhum. Jesus tem problema com você ser rico? Não, não tem. Só que o que é a questão? A questão não é você ter o dinheiro. A questão é o dinheiro ter você. Onde está o seu Onde coração, né? Pronto, é isso. Essa é a essência. E o que Jesus estava dizendo para ele é, rapaz, tu tá disposto a abdicar disso em favor de algo que é infinitamente maior? Quando Jesus está dizendo, abre mão da tua riqueza, a riqueza para ele talvez fosse muito dinheiro, mas para outras pessoas não é o dinheiro. Existem outras riquezas. Riqueza é tudo aquilo que ocupa um lugar demasiado no teu coração, de maneira tal que Deus perde o lugar da primazia. Por exemplo, por um tempo, a riqueza de Abraão se tornou Isaac. Sim. É tanto que Deus vira para ele Aham. e diz assim, me dá teu filho Isaac. Deus nunca quis Isaac. Deus queria Abraão de volta. Quando Deus pediu para o jovem rico que ele abrisse mão da riqueza, Jesus não queria que ele ficasse pobre. Uhum. Jesus queria que ele entendesse que existe algo que vai muito além do que aquilo lá. Eu fico imaginando, pastor, como seria o lado B da história. Porque em toda a Bíblia fala que quando a pessoa ela realmente oferta, sacrifica, o contraponto disso é muito mais alto. Abraão foi um desses, né? Uhum. O cara chegou a sacrificar e lá tá lá para sacrificar o filho. E qual foi o contraponto? Da fé e tal, entendeu? Então, tipo assim, qual seria o contraponto desse cara, desse jovem, se ele realmente abrisse mão? Uhum. Então, isso testifica ainda mais o que o senhor falou. E a Palavra- continuidade da história, né? Que ele foi de lá triste. Triste. Ou seja, o coração dele de fato estava nas riquezas, E né? ele não chegou triste. Ele Sim. não chegou triste. Ele chega entusiasmado. Entusiasmado, né? Ele chega feliz. Cara, agora, eu vou dizer... E assim, ele era tão cheio de si, que ele chega com Jesus e ele diz assim, o que que eu faço para ter a vida eterna? Ou seja, a vida eterna não é algo que você fez por mim. É algo que eu posso produzir. Uhum. Mas essa é a mentalidade da religião. A religião é aquilo que eu faço para alcançar a Deus. E o que é o evangelho? É o que Deus fez para nos alcançar. Show. E é isso que quebra. É quando a gente entende isso, sai da mentalidade de escravo para a mentalidade de filho.
Quando você fala assim, o contraponto, a Bíblia diz que o generoso prosperará. Uhum. Quem vai prosperar? O generoso. O generoso. Agora as pessoas elas pensam o contrário. Quando eu prosperar, eu me tornarei generoso. E a Bíblia está dizendo, eu, por ser generoso, vou prosperar. É muito A doido mão é isso. contrária, né? Totalmente, totalmente. Porque assim, existem princípios que eles regem o mundo, sobretudo o reino dos céus. E esses princípios, eles são completamente invioláveis. Uhum. Eles são irrefutáveis. E nem precisa a pessoa ser extremamente religiosa, cristã ou não, para ela viver esses princípios. Sim. Por exemplo, alguém que não é cristão sabe que não se deve matar? Sabe. Mas aonde é que está dito isso? Na Bíblia. Nos 10 mandamentos. Uhum. Não matarás. O cara nunca leu a Bíblia, mas ele sabe que ele não deve matar. Por quê? Porque isso é um princípio. E princípio está em você, mesmo que você não saiba. E esses princípios também nos alcançam nas mais diversas áreas. Então, um princípio, por exemplo, que fala da generosidade, que fala de você avançar, prosperar, é o princípio da semeadura. Uhum. Eu vou semeando e eu vou colhendo. Só que é muito forte isso, por quê? Porque quando a Bíblia fala de semeadura, a Bíblia fala de diversos aspectos dentro da semeadura. Por exemplo, em Gálatas 6, Paulo vai dizer assim, não se deixe enganar, porque aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Ele está falando de um tipo de semente para o mesmo tipo de colheita. Mas o mesmo Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 9:6, ele vai dizer, aquele que semeia pouco, também colhe pouco. Mas aquele que semeia com fartura, esse colherá fartamente. Paulo já está falando de uma outra modalidade da semeadura. Já é a proporcionalidade da semeadura. Uhum. Não é só o que eu planto, eu colho. É o quanto eu planto, é o quanto eu colho. Então, essa generosidade, esse princípio vai me levar. E esse jovem, certamente, viveria algo incrível. Sim. E ele não sairia de lá triste. Só que tem também um outro lado, né? Uhum. A gente vai para um outro lado agora. Não é só o fato de você viver o princípio, de você saber viver o princípio. A gente vai para o lado espiritual. O Senhor, Ele conhece nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Então, não adianta só você fazer querendo barganhar com aquilo. Você precisa se mover com o teu coração, com aquilo que Deus quer da tua essência, não com aquilo que você vai fazer. Eu vou semear, eu vou ajudar as pessoas, eu vou abençoar as pessoas, porque eu sei que, baseado nisso, vivendo os princípios propriamente dito, mas Deus conhece teu coração, Deus conhece a tua essência. E a partir disso daí, eu acho que também é um destrave, porque muita gente pensa em fazer, viver e viver. Mas Deus só vai fazer fora aquilo que ele vai mudando dentro, aquilo que ele vai fazendo na tua essência. Então, esse também é um ponto para acrescentar a questão do viver Perfeito. o princípio. Perfeito. Isso tende muito que a pastora falou, né? Para a questão realmente do interesse, né? Dessa Sim, barganha sim. que a gente tem com Deus. E muita gente fala que o dinheiro ele atrapalha as pessoas ou ele muda as pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o dinheiro ele potencializa aquilo que tu já é. Não é só o dinheiro. É isso, é a O essência, dinheiro, né? o poder, A o vaidade, status, né, pastor? ele não muda ninguém. Ele revela quem você Sim. sempre foi, mas nunca pôde ser. Sim. Na verdade, você era aquilo, mas quem era você na fila do pão? Aham. Aí, de repente, você consegue alguma coisa. Aí, uau, agora eu vou ser. Tudo aquilo que eu sempre fui, mas não podia ser. Show. Tá, então a gente vai agora para o segundo ponto, que é Mateus 6,19. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam, mas juntai nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, e aí também estará o seu coração. Esse aqui, pastor, eu tive assim, quem tem filho, Uhum. né, geralmente entra um pouquinho assim na questão da herança, né, da gente deixar algo Legado, né? financeiro, financeiro, né, um Sim. patrimônio, algo que possa sustentar os nossos filhos, até porque a gente não tem a questão da previsibilidade, que é justamente isso que a gente
busca no casal consórcio, né? Sim. Ter uma organização, um planejamento familiar, deixar algo para tua família, para que tu consiga fugir de determinadas situações, porque para mim o dinheiro ele é uma coisa que vem para ajudar a ter momentos. Isso é uma ferramenta. Com a minha família, eu gosto de poder passear com meu filho, ir à praia, ter coisas além de materiais, mas momentos em família também. Então, para mim, é importante ter esse tipo de organização. E aqui é um pouco onde esbarra, né? Que surge um pouquinho de dúvida, porque a gente quer juntar, né? Faz parte do nosso interesse juntar. Mas e aí, o que o senhor acha, assim, o que é o ponto central aqui dessa mensagem? Vocês estavam comigo ou contra mim quando vocês... Ah! Vocês querem me encurralar? Na verdade, assim, uma grande sacada das escrituras é você entender que um texto fora de um contexto, ele pode se transformar num grande pretexto. E existem muitas pessoas que elas estão seccionando, elas estão segmentando as escrituras em busca ou de uma justificativa para o fracasso que vive, para uma vida infrutífera, para uma vida completamente sem propósito, ou muitas das vezes para tentar se apoiar em algo que Se justificar. a Bíblia não está dizendo. Em outras palavras, tem gente falando o que a Bíblia nunca disse e apoiando-se em fragmentos dela, né? Só que a gente precisa entender onde é que está um pano de fundo, né, por detrás disso. Quando Jesus está dizendo assim, olha, vocês não devem acumular tesouro. A gente vai justamente para a riqueza. A palavra dinheiro é uma das palavras mais mencionadas no Novo Testamento. Alguns eruditos, alguns estudiosos, eles vão falar em milhares de vezes que essa palavra está nas Escrituras, quando ela está inserida num contexto geral. Por exemplo, quando se fala de ouro, quando se fala de prata, quando se fala de pedras, quando se fala de tecidos finos, de roupas e tal, isso tudo está falando de dinheiro. Isso tudo está falando de riqueza, né? Então, a essência disso daí é que é o mais forte. Então, quando ele está dizendo assim, vocês não devem acumular o seu tesouro. Ou seja, mais uma vez, é a essência daquilo que Jesus falou para o jovem rico. Isso não tem que estar segurando o teu coração. Por quê? Porque onde estiver o teu tesouro, o que é um tesouro? É algo que para você tem muito valor. É algo que é valoroso demais. Então, onde estiver o teu maior valor, o teu coração vai estar preso lá. Se o seu maior valor for terreno, o seu coração vai estar na terra. Se o seu maior valor for eterno, o seu coração estará no reino dos céus. E aí, quem busca ganhar a terra, desperdiça o céu. Mas quem busca alcançar o céu, ganha a terra como herança. É por isso que Jesus está dizendo, vocês não devem acumular, reter, mas o quê? Ao ponto de prender o coração. Jesus ele diz o seguinte, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele nunca disse que é o dinheiro. Ele disse que é o amor ao dinheiro. É o acúmulo. É onde isso vai capturar, escravizar o teu coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu vou mais fundo. Jesus não chama Satanás em nenhuma entidade, nenhuma legião. Jesus não fala sobre principados e potestades como o Senhor, mas ele faz uma comparação. Ele chama o dinheiro como Senhor. Ele diz, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Por que ele usa o dinheiro como um senhor? Porque Jesus bem sabe a capacidade que o dinheiro tem de escravizar a gente. Porque quem é um senhor? Senhor é aquele que tem posse. Né? Senhor é aquele que tem autoridade. Senhor é aquele que governa sobre você. Então, nós, quando juntamos isso e isso se torna o nosso tesouro, nós acabamos escravos dele. E aí a gente acaba tendo um senhor. E ele se torna o nosso senhor. Onde, na verdade, Jesus está dizendo que deixa eu governar, deixa eu conduzir, deixa eu guiar. Porque se o coração de vocês estiver aí, não vou ter como fazer. Mas se o coração de vocês não estiver nisso, não se preocupe não. Porque se vocês buscarem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as outras coisas
vos serão acrescentadas. E que outras coisas é essa que Mateus 6 está falando? Está falando do comer, do beber, do vestir. E Jesus está dizendo, vocês estão se preocupando com essas coisas, quem tem que estar se preocupando com isso são os pagãos, cara. Olha, olhem para os lírios do campo. Eles não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu como eles. Olhem para os pássaros. Eles não semeiam, eles não fazem nada, mas eles são alimentados o tempo inteiro. Não são vocês mais importantes do que eles? Isso é conflitante demais, né? Com certeza. Muito, e a gente percebe assim, na prática, existe um conflito, né? Uhum. Porque a gente vive, para quem é cristão, vive os dois lados muito intensamente. A gente vive o lado espiritual, né, do Deus provedor, a gente que se torna filho, a gente espera sempre a mão de Deus intercedendo nas nossas vidas e principalmente nas nossas finanças, né? A gente resolveu falar mais sobre isso e isso virou um propósito pra gente, porque Deus nos tirou de um deserto financeiro Uau. terrível, assim, Uhum. sabe? Coisas que na verdade, a nossa. E um deserto que não foi posto por Deus, porque ainda tem essa questão. Um Sim, deserto que nós optamos entrar, Uhum. foi a nossa decisão que nos caminhou para esse deserto, né? As Uhum. nossas decisões caminharam a gente para isso e a gente identificou nas nossas atitudes, né? não, na verdade, eu acredito que com relação ao que a gente viveu, foi um pouco dos dois. Eu acredito que a gente. É algo que, assim, o deserto, ele vai extrair de ti coisas que Deus quer moldar no teu caráter. Uhum. Eu acredito que o que a gente passou financeiramente, até para quem tá nos acompanhando, né? A gente quebrou. A gente tinha várias empresas, tinha loja, tinha outras carros, né? Rede de representação e tudo mais, e a gente quebrou em todas. Pastor, não foi em uma empresa. Foram em todas as empresas. A gente teve hamburgueria, todas as nossas empresas quebraram. Então, assim, eu também entendi que ali foi um direcionamento. Claro, a gente deu causa por falta de Uhum. desorganização, Uhum. falta de planejamento, mas hoje eu vejo E a que gente isso. trabalhava por dinheiro, né? É Sim, que diferente isso do foi princípio que a para. gente Aí tem é o hoje. ponto que eu quero tocar. Foi para nos moldar nesse sentido. Uhum. Porque quando a gente cresce, né? Eu cresci numa família de empresários. Uhum. Eu cresci, embora tenha formação em outra área, a minha vida sempre foi vender. E eu me considero uma pessoa boa nisso. Mas hoje eu já tirei um pouco a minha vaidade, o meu ego inflado. Mas isso foi necessário viver, né? Para quem conhece o trabalho do Vitor e acompanha, sabe que ele é um dos melhores hoje no ramo de marketing que existe aqui em Belém. Uhum. É um trabalho que vai além até do nível de formação que ele tem, né? É um trabalho que é, de fato, muito evidente. A pessoa pensa que fez uma formação fora até do Brasil, né? Então, isso, quando tu tem... Isso o pastor deve viver constantemente, vocês devem viver constantemente, né? Quando tem pessoas que o tempo todo estão te... Ah, parabéns pela meta batida. Ah, parabéns, o hambúrguer é o melhor, a loja é a melhor, vocês sabem gerir, vocês são bons, muito bons, vocês são excelentes. Ah, eu nunca vi uma mídia assim e tal, minha empresa mudou da água pro vinho depois que tu assumiu o marketing, enfim. Uhum. Isso acaba te inflando muito e tu não vive mais no sentido da dependência. Então eu acredito que, claro, a gente deu causa ao nosso deserto por N fatores de falta de desorganização financeira, mas eu acredito também que Deus queria nos moldar nesse sentido. Né? E hoje a gente consegue entender que, embora eu tenha um nível de conhecimento, o Vitor tenha um nível de conhecimento, quem nos sustenta e quem provê na nossa casa é Deus. A gente conseguiu tirar todo esse nível de vaidade. Não existe nada hoje que a gente possa dizer que é por mérito próprio. Tudo na é ver- provisão. Na verdade, essa questão é do saber pedir para Deus. Assim, a gente tava pedindo errado. Principalmente eu, a questão da validação, ela sempre foi muito. Ela sempre existiu dentro de mim. De eu me validar para as pessoas por alguma coisa, né? E eu trabalhava muito para essa forma, de tipo assim, de ser alguém, para alguém. E aí, quando eu entendi o que eu sou em Deus, aí o que as pessoas pensam vira supérfluo. Eu vou fazer a minha parte da melhor forma que for, Uhum. mas o teu contraponto em relação a isso não vai determinar realmente quem eu sou. Então, a forma da gente, depois desse deserto, a forma da gente ver isso se tornou mais sensível, né? E até o pedir para Deus nas nossas orações, a gente pedia por sucesso, por uma empresa estável, por não sei o quê, por dinheiro. E hoje eu entendo que eu pedi errado.
Então, o que eu peço para Deus hoje é que Ele me dê saúde, sabedoria e que Ele venha com a sua provisão. De que forma é a provisão? Ele vai dar o jeito dele lá. Mas que não é, tipo, necessariamente o dinheiro. Uhum. A provisão não é o dinheiro, né? Uhum. Então- Na verdade, rapidinho, eu quero falar, tem um livro que eu estava lendo essa semana, que é o Agir Invisível de Deus. E lá, no livro, que posso, né? Luciano Subirá, ele diz assim, num parágrafo que eu estava lendo aqui. Essa é a razão pela qual o maligno tenta te prender os teus olhos nas coisas materiais, para que quando ele agir, tocar nelas, isso venha doer tanto em você, isso venha doer tanto em nós, a ponto de nos indispormos com Cristo. Então, assim, é justamente isso, quando o nosso coração ele está muito preso. Ele está muito preso nessa essência, né, no dinheiro. Os nossos olhos eles estão muito focados na questão financeira, naquilo que está prendendo a gente. Quando algo vai ser tocado, quando o Senhor permite, né, nos tratar naquela área, a gente consiga atingir o nosso coração, que aquilo vai doer tanto, para que tenha um conflito, para que realmente a gente olhe e diga assim: Deus não está comigo, meu Deus, Deus está me punindo, Deus Sim. está me culpando de algo, e aí você entra numa outra vibe, né? Que você não vê, não consegue enxergar que você é culpado daquilo que foram as tuas atitudes, que foi o teu distanciamento. Porque se você estivesse próximo do Senhor, se o teu coração estiver aliançado a Ele, alinhado com aquilo que Ele quer, você vai entender que existe um propósito. Existe um propósito quando algo começa a acontecer. E aí Uhum. você confia. Aí você vai para o outro lado, né? Que é justamente a fé, a certeza de que algo está destravando, algo está acontecendo, você está passando por um outro ponto, está atingindo, né? Indo para uma outra margem daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Show. Na verdade, eu penso que todo excesso lhe revela uma escassez, Uhum. né? Então, quando eu te escuto falando assim, eu sempre tive esse desejo da notoriedade, da validação. Na verdade, talvez você faça uma pesquisa nem tão muito aprofundada, você vai perceber Uhum. que você carrega rejeição. Uhum. Você, em algum momento da vida ou durante a vida inteira, você foi ou se sentiu rejeitado. E todo aquele que é ou se sente rejeitado, ele necessita, ele carece, ele depende de aprovação. Uhum. E aí eu vou fazer todo o possível, eu vou me alimentar disso. E isso vai ocupar um lugar demasiado no meu coração. Uhum. E tudo aquilo que ocupa um lugar demasiado no meu coração, isso se torna um ídolo. Uhum. Um Ídolo- tesouro. Um tesouro. Um ídolo não é exatamente aquilo que alguém construiu com uma mão humana. As pessoas acham que ídolo é só uma estátua, ídolo. Ídolo é tudo aquilo que ocupa um lugar que deveria ser de Deus, no teu coração. Por quê? Qual é o lugar de Deus? É todo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Irmão, se é todo, é todo. Ele não está pedindo uma boa parte, 99%. O teu ídolo, de repente, é 1%. 99% é Deus, mas o teu ídolo é 1%. Por que é um ídolo? Porque ele está ocupando um lugar que ele não deveria ser seu. E aí, o que Deus faz? Bom, quando eu escuto vocês falarem de deserto, não tem como a gente não lembrar do povo, né? Uhum. Então, o povo está cativeiro. Eles estão escravizados no Egito. Até que chega uma hora que a Bíblia diz que o próprio Deus chega assim, olha, eu ouvi o clamor de vocês e eu desci para libertá-los. É muito forte isso. Forte, né, pastor? E Deus levanta Moisés. E Moisés começa a falar de libertação em meio à escravidão. Só que o povo ainda está no Egito. E Moisés está falando do quê? Da terra prometida. É muito doido isso. Porque Moisés está falando de uma terra prometida e eu ainda estou na escravidão. Como é que, Não tem, como é que, não tem como é lógica. que eu vou levar Como minha conseguir? mente pra lá, Que né, Deus, irmão? que Deus é esse? Lapada no couro aqui. Não tem lá, lógica. tá, Que Deus é esse que está me levando para uma terra prometida e ainda estou escravo? Aí daqui a pouco as pragas, e aí o povo é poupado, e aí Faraó libera o povo para marchar, para ir embora. Rasga. Aí daqui a pouco o povo sai e ele atravessa o mar. E quando ele atravessa o mar, ele não chega na terra prometida, ele chega no deserto. E aí Moisés continua falando da terra prometida, mas o povo está onde agora? No deserto. Mas Deus não está levando o povo para o deserto. Deus está levando o povo para a terra prometida, mas o deserto é necessário. Por quê? Porque o mar, isso é muito forte, o mar tira o povo do Egito, mas o deserto tira o Egito do povo. Uhum. Você nunca vai entrar na terra prometida
com o DNA do Egito. Pagou já, bora. Acabou. O deserto, ele revela o DNA. Porque ele precisa tirar o DNA do Egito. Ele precisa colocar em você o DNA de filho. Porque quem herda é filho. Filho herda. Ele está levando para uma terra prometida. Existe uma promessa de uma terra. Um pai que vai deixar algo para filhos. Mas é necessário. E aí vem o cuidado de Deus. E a provisão de Deus é diferente do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que a provisão de Deus é, de repente, o dinheiro caiu na minha conta. Olha aí, Deus proveu. Deus levantou o irmão me abençoou. Olha, Deus levantou não sei o quê. A igreja... Caiu um A pix igreja indevido. sem querer. Brotou, Aí Deus proveu. A igreja abençoou o pastor, deu um carro para ele, deu uma casa para ele. Não, querido. Deus proveu pelo povo no deserto. De maneira tal que a Bíblia afirma que o povo marchou por 40 anos e as suas sandálias não se desgastaram e nem as suas vestes rasgaram. Querido, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar uma roupa naquela época sem uma estrutura tecnológica Sim. nenhuma que vai durar 40 anos. E Aí eu- existiam crianças, né, Não, pastor? e lembrando que os caras vieram, atravessaram Jamar, já passaram por tudo ali. Tudo. E outra, ninguém se arrumou pra viajar. Não, ninguém tá Os caras já pronto. estavam com a roupa que estavam lá É. na escravidão. Sim, e ainda tem mais. Deus não faz com que eles experimentem aquilo que todo mundo sonha. Deus faz com que eles experimentem aquilo que nunca ninguém viveu. Uhum. Isso é provisão de Deus. A provisão não é só te dar o que tu quer. É te levar a viver o que tu nunca imaginou. Por exemplo, nós temos coisa em casa que nós ganhamos no nosso casamento. É provisão de Deus, cara, porque já devia ter queimado esse negócio. Senhor, continua segurando. Hoje Pai. tudo é feito para não durar nada. E aí, a gente vive numa situação de equilíbrio financeiro. Quanto tempo tá casado, hein? A gente vive numa situação de equilíbrio financeiro. Eu casei dia 16 de outubro de 2010. Vai. Um dos dias Faz mais os importantes da cálculos, minha faz os vida. cálculos. Toma! Estou prestes a completar 13 anos da maior alegria da minha Então, era história. de provisão, Receba. é provisão. 13 anos. Voltando. Minha filha, esses dias, conversando comigo, ela estava chorando porque ela quer um carro novo. Os avós trocaram de carro e isso tocou o coraçãozinho dela. E ela vindo dizer para mim que ela queria que eu trocasse o carro, né? Eu disse para ela, minha filha, você sabia que esse carro é mais velho que você? Ou seja, nós temos um carro hoje que ele tem mais tempo de vida do que minha filha. Qual é o nome disso? Provisão, cara. O carro tá bonzinho aí, o carro não dá problema. 1000 O graus. carro não dá. Tu percebe? Acho que tá na hora de trocar. Aí, presta atenção, aí, presta atenção. Vamos Só pra levar isso fechar. pra uma outra conversa depois. Não, já tô no consórcio já. Ó, presta atenção. Só pra terminar o raciocínio. Aí o povo tá sendo conduzido. A roupa não gasta. A sandália não arrebenta. Tá tudo certo. A saúde dos caras tá íntegra. Não tem ninguém adoecendo. Não tem hospital no deserto. Não tem ninguém adoecendo. Agora presta atenção aqui. E todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. Caía do céu o maná. Só que o maná não podia ser guardado. E é por isso que a gente não desfruta da provisão de Deus. Porque a gente quer dar o nosso jeito. E a ordem de Deus, ninguém pode guardar. Porque se tu guardar, quem fez foi tu. É a tua capacidade administrativa. É o quanto que tu és bom em economia. É o quanto que tu és bom nisso. E Deus diz, vocês não podem guardar. Porque a cada dia, eu mesmo vou cuidar. Agora uma pergunta. Quanto tempo durou o maná? Até o povo entrar na Terra Prometida. Porque para cada estação, a sua própria provisão. Só precisa de maná quando você está no deserto. Quando você está na Terra Prometida, tem leite e mel. Toma. É isso. Mas assim, pastor, na prática hoje, na sociedade que a gente vive, quem tem filho sabe os custos das coisas, né? Uhum. É tudo muito difícil, né? Principalmente para quem é empresário no Brasil, em pandemia, saindo de uma pandemia.
É, As muitas taxações. Isso. E hoje a gente tem esse entendimento, mas porque a gente é cristão. Sim. A gente aprendeu da pior forma possível a confiar, né? Exatamente naquilo que o senhor está falando. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo, que não são cristãos, estão enfrentando uma crise familiar, porque a gente sabe que a crise financeira ela afeta tudo. Vai afetar teu casamento, vai afetar teu relacionamento com teus filhos, até o teu humor, a tua sanidade mental, enfim, te afeta em todos os aspectos da tua vida. Como eu posso, em meio a uma crise, ter aí a provisão de Deus? O que eu preciso fazer? Eu vou deixar a pastora começar a falar sobre isso aí, e depois, né, de repente eu acrescento ou não. Quase nunca é necessário quando ela fala, né? Mas como eu estou me dirigindo a alguém que não é cristão, eu não tenho o que dizer para essa pessoa senão tudo o que você precisa, ou tudo o que você julga precisar. A verdade é que você precisa de Cristo. Porque todo o resto é secundário. Vocês são testemunhas disso! Acabou, gente! Porque senão eu vou entregar a ideia frustrante de que eu sou capaz de alcançar. Mas quando eu alcanço aquilo que não é o meu propósito, eu vivo uma frustração. Uau, bem aqui, ó. Você sabe o que é fracasso? Fracasso não é ausência de sucesso. Fracasso é sucesso naquilo que não é o teu propósito. Eu conheço muita gente fracassada que é bem-sucedido. Só que é bem-sucedido naquilo que não é o seu propósito de vida. Então eles entram no chamado ciclo da frustração. O que é o ciclo da frustração? Eu me lanço a uma meta, eu alcanço. Eu percebi que aquilo ali não é o que resolve. Então eu me lanço numa meta ainda mais desafiadora. Porque talvez agora, com um pouco mais de esforço, quando eu alcançar, eu talvez me sinta realizado. E quando eu alcanço, eu percebo que aquilo ali não preencheu o vazio da minha alma. Então isso vai se tornando um ciclo. Você sabe o que é a maior tragédia de um alpinista? É alcançar o topo da montanha e lá em cima perceber que escalou a montanha errada. Então, nós temos sim muito o que dizer da nossa história, né? Como que a gente vive, sobretudo das muitas privações que a gente escolheu viver, das muitas renúncias que a gente fez. E ninguém mais, as pessoas julgam muito as minhas renúncias, só que as minhas renúncias não são 10% das renúncias que a pastora Raquel faz. Não são 10%. As renúncias dela são absurdas. Mas é nisso aí que a gente entende e recebe autoridade para ministrar sobre essa área aí. Então, assim, Primeiro passo do cara Entrega. não tem como. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. Salmo 37, no verso 5 diz isso. E o quê? O mais. O que é o mais? É o mais. Seja lá o que for. É isso que ele vai fazer. Mas não basta eu confiar para ele fazer. Existe o primeiro passo. É um versículo de 3 passos. É entrega, confia e ele fará. Tem muita gente que diz que confia e por isso ele vai fazer. Só que se não deu o primeiro passo, não existe o segundo. Sim. Não tem como você pisar os 100 primeiros, o 100º degrau, sem ter pisado em algum dos 99 antes, né? Então, pastora Raquel, eu passo a você essa responsabilidade. Já falou tudo, quer que eu fale o quê? Na verdade, eu acho assim, que a gente vai dar, né? Vai conversar, e sempre vai cair no mesmo ponto, que é o teu coração. É o teu coração, é a tua essência, aonde ele tá. Porque não adianta, não adianta você querer vender. Agora o pastor falou sobre a questão de você não guardar. Então, assim, como tem pessoas, né, não cristãos, que não convivem, e eu quero só fazer um parêntese. Não é que você não vai guardar, não é que você não vai se organizar Não vai financeiramente, poupar, não vai poupar, não vai fazer uma reserva. Porém, aquilo ali, você tem que entender que não é o teu coração. Você está fazendo uma reserva para algo, para se organizar financeiramente, objetivo, né? para um objetivo. Porém, o teu coração, ele não vai estar ali. Uma coisa não exclui a outra, Uma né, coisa pastora? não vai excluir a outra. Então, assim, quando você entende isso, quando você entende que você vive para um propósito, que você entende para fazer a vontade do Senhor, seja ela em qualquer estação, em qualquer momento, Deus vai fazer fora. Porque dentro ele já trabalhou, dentro ele já conservou, dentro ele já fez, já tratou tudo que ele tinha que fazer. O resto, ele vai cuidar.
Então, assim, é justamente isso. Você precisa entregar. E entregar a tua vida, teu coração, a tua dependência, para que ele possa fazer. E aí vai sempre começar de dentro para fora. A dependência no Senhor. E em todas as áreas, em todos os aspectos. Então, assim, de fato é isso. Não é que você não vai se organizar, não é que você não vai dar prioridade, você não vai fazer. Aquilo que compete a nós precisamos fazer. Uhum. Não vai adiantar, não adianta a gente só orar, Sim. E clamar. a gente começa a migrar, porque isso foi algo que a gente viveu e é incrível, porque a gente pensa, eu pensava isso, né? Eu não vim de um lar cristão, Uhum. né? E quando eu entrei pra igreja, eu pensei, pronto, agora a minha vida vai melhorar. Resolveu. Resolveu, né? Deus é Sim, por mim sim. agora. O que tava faltando, né? Hein, pai? Tava É. faltando. Os problemas acabaram. E o que aconteceu foi o contrário, Uhum. né? Foi o Seus contrário. problemas aumentaram. Meus problemas aumentaram. Antes eu não tinha. Mentira, meu! Antes eu não tinha nenhum tipo de problema financeiro, né? Eu Aham. já tinha alcançado uma estabilidade no meu trabalho, nas minhas coisas, tudo certinho. E quando eu entrei pra igreja foi o contrário. Uhum. Mas ali hoje eu entendo que, de fato, eu estava muito apegada às Uhum, coisas. E uhum. o Senhor tinha que trabalhar nesse sentido no meu coração, me moldar para que hoje ele fosse, de fato, a prioridade na nossa vida, né? Mas, assim, o ponto que eu acho importante que a gente faz mini acordos ao longo do processo, né? Principalmente Uhum. para quem é família. E uma coisa que a gente desenvolveu muito, hoje nós não somos 100%, né? Isso é importante falar, mas a gente alinhou as ideias, né? Tem muito hoje por aí que a gente vê a divisão de dinheiro, né? A esposa ganha um valor, o marido ganha outro valor e tu paga a conta de luz, eu pago da água, acabou. O que sobrar, eu vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, tu vai fazer o que tu quiser. E hoje a gente conseguiu alinhar isso. Que eu acredito que sejam brechas que as pessoas dão, né, para sua família, para o seu casamento, e não conseguem se organizar a longo prazo justamente por conta, né, dos recursos ser unitários, não ser familiar, né? Mas eu acredito também que a partir disso, quando a gente senta e alinha entre esposa, entre marido, é mais fácil seguir o plano. Não que vai ser fácil, porque, como eu disse, depois que eu aceitei, foi muito mais difícil. Mas depois que tu passar por aquilo, que tu já alinhou, que tu já conversou, que tá tudo ajustado, aí a gente vê de fato a mão de Deus agindo na nossa vida, na nossa família. E assim, o ponto que eu quero tocar, principalmente com a pastora, quando um casamento tá em crise, né? Por conta de um problema familiar financeiro. Geralmente o marido tende a trabalhar muito mais. Passar o dia fora. Isso aconteceu com a gente. O Vitor trabalhava viajando, em outra hora trabalhou em uma outra empresa e passava muito tempo para suprir o problema financeiro. Mas isso gerava outros tipos de problema. Porque eu já. Tempo de qualidade com o Benjamin. Ausência e tal. Tempo de qualidade comigo. O que está acontecendo? Às vezes, problemas de comunicação. Faltava esse alinhamento. Então, a senhora, que é uma mulher incrivelmente sábia, como pode orientar essas mulheres, assim, a agir biblicamente, de acordo com aquilo que Deus quer, sem estar perturbando a vida do marido? Como agir nessa situação, nesse cenário? Na verdade, eu acredito que ao longo do tempo, a sociedade tem construído algo muito errado em relação a tudo isso, sabe? Porque ao longo do tempo sempre foi aquilo, né? O homem, ele é o provedor, o homem é o que controla. Não que não seja. Os nossos maridos são sacerdotes, são autoridades dentro do nosso lar. Mas se veio com uma cultura de que realmente o homem tinha esse papel de ir lá. E aí, com o feminismo, né, começou. Não, a mulher precisa alcançar o mesmo patamar, o mesmo lugar. E aí as coisas vão acontecendo, a mulher começa a alcançar lugares e começa a ter uma renda financeira também. E aí vem aquela competição, né, entre homem e mulher, e quem ganha mais, quem não ganha, então tu vai prover isso. Então a gente veio numa cultura, tem experimentado essa cultura. E isso começou a atingir os lares cristãos também. E aí, atingindo os lares cristãos, ou então aqueles que estão dentro do processo, né, com uma visão familiar, quando um casal ele se junta, acaba que tem milhares de problemas nisso. E aí acaba que já acontece essa divisão na parte financeira. O homem com um lado, a mulher para o outro. E aí, quando a gente vai se deparando com situações nesse sentido, dessa briga, vai para todos os lados.
Porque a mulher alcança um lado com uma visão de competição e o homem vai para o outro lado. E o casal começa a competir entre si. Em vez de se unir, em vez de se juntar, justamente no diálogo, na conversa, eles competem. E eles começam a competir em coisas pequenas. Muitas das vezes, eles não vêm nem para o lado financeiro. Eles começam a competir em todas as áreas. Competir com os filhos, competir com as tarefas. E a questão financeira, ela vem para derrubar tudo isso daí. Só pra fechar o Só caixão. para fechar, só para fechar literalmente o caixão, porque o homem tem suas necessidades, a mulher tem as necessidades dela, e quando a mulher ela não se posiciona da forma que precisa se posicionar no falar, no agir, ela acaba tomando um lugar completamente que vai destruir, porque o homem ele é o sacerdote, mas a mulher ela é o coração ali do lar, né? A mulher é aquela que vai ali tá trazendo a unidade, trazendo a harmonia do lar. E aí, quando os dois vivem nessa competição, a gente já sabe que realmente vai ser destruição total. E a mulher ela precisa, segundo a luz da Bíblia, né? Segundo Provérbios 31, ela precisa ser aquela mulher sábia, aquela mulher que vai edificar, aquela mulher que vai ser dominada, que precisa dominar as palavras, que vai realmente se posicionar em meio às emoções, que vai se posicionar em meio a toda aquela turbulência no que falar, na hora de falar, de como falar, de que tonalidade falar, porque se ela for se deixar envolver por todas essas circunstâncias, as coisas vão simplesmente avançar para um lado para um tempo de destruição dentro da casa. Então a mulher ela precisa entender que o papel dela não é competir, o papel dela é harmonizar e acrescentar. E aí nós vamos, né, para outros aspectos, harmonizar com o marido, com os filhos, isso é sempre a ponte. E aí a gente vai entrar na parte do equilíbrio dentro da casa, da postura da mulher dentro da casa. Você quer acrescentar? Na verdade, ao longo dos anos no ministério, acompanhando muitas famílias, a gente percebe o quanto que a questão financeira, ela realmente é motivo de muitas crises, né? Na verdade, como nós não somos seres segmentados, nós somos um só, né? Embora nós sejamos várias partes, mas nós somos um só. O corpo é único, ele tem mão, pé, braço, cabeça, as partes são muitas, mas ele é um. E o ser humano ele é um todo, ele não tem como ser segmentado. Então, a crise em uma área, ela afeta as outras áreas. Vou dar um exemplo. O cara é um trabalhador, ele trabalha entregando, ele é um entregador. E ele sofre um acidente automobilístico, ele quebra a perna. E agora ele está com a perna quebrada. A perna quebrada é um problema de saúde. Uhum. Só que o problema de saúde afetou as suas emoções, porque agora ele está triste. Ele está preocupado, ele está angustiado, ele está aflito. Um problema físico que já alcançou o problema emocional. Mas não para aí. Porque aí ele não está podendo trabalhar. Então agora ele está com problema financeiro. E agora ele que começou com um problema já está 3. Uhum. Se ele não tiver uma mulher equilibrada em casa, ela vai começar a Quarto cobrar problema. dele. Quarto problema. Ela vai começar a cobrar dele algo que naquele momento ele não entende. Na verdade, ela precisa ser um suporte ali. Mas como não existe graça e sabedoria, ela se torna o outro. Então vira uma bola de neve. E a gente tem observado isso. As finanças elas têm poder para gerar crises absurdas dentro da família. Uhum. Mas é justamente nisso que a gente tem trabalhado muito, pastora Raquel e eu. A questão da unidade financeira da família. Nós fazemos um planejamento financeiro em que não é o dinheiro dela e o meu dinheiro, é o dinheiro da minha casa. E então, você vai para o Excel se você quiser, você vai para a ponta do lápis, você vai se organizar como você quiser se organizar. Mas existe uma receita, que ela é única e ela deve ser somada, e existem as despesas. Despesas essas que são fixas e que são eventuais e tal, né? E você precisa, de alguma forma, estar preparado, ou pelo menos precavido. Sobretudo se você tiver criança. Nós temos 2. Então, essas eventuais, elas não são tão eventuais. Elas são constantes, embora elas não sejam fixas. Mas elas são constantes. Então, o que a gente faz? A gente une, a gente faz uma receita única, a gente estabelece as nossas despesas fixas, a gente faz uma base, uma ideia do que são as nossas eventualidades e estabelece as nossas
prioridades. E eu penso que uma das coisas muito fortes que vai impedir essa crise é você estabelecer prioridade. Porque quando você não estabelece prioridade, tudo se torna igualmente importante. E é por isso que o consórcio, ele é uma chave extraordinária. Por quê? Eu tiro pela gente. Quantas vezes nós alcançamos algo porque nós priorizamos aquilo ali? Agora, se eu não tivesse priorizado, as oportunidades elas aparecem. É alguém que está guardando dinheiro para casa própria e passa na frente de uma loja que está tendo uma promoção de um carro top. Aí o cara pega a grana que era para casa e acaba comprando numa grande oportunidade. A vida do cara se move por oportunidade. Porque quem não vive por propósito, vive por proposta. E qualquer proposta destrói o propósito. Então, a gente entende que na família, estabelecer prioridades e você ter unidade, isso que a pastora falou, gente, isso é chá. Sabe por quê? Porque um dos grandes duelos conjugais é eu quero tornar a pastora Raquel a minha versão feminina. E pastora Raquel quer me tornar a Raquel na versão masculina. E nós vamos viver em conflito a vida inteira. Porque eu jamais vou ser o que ela é e ela jamais vai ser o que eu sou. Quando nós usamos as nossas diferenças em favor da unidade, isso é extraordinário. Mas quando isso não acontece, isso se torna uma... Você vai militar dentro de casa, você vai duelar. Então, as finanças, ela tem poder para que, quebrando a unidade financeira, a crise seja estabelecida. Todo o resto vem como uma assim, bola de neve, acaba né? que nem o que eu falei ainda agora. As pessoas, elas competem. A competição, ela é muito, muito, muito presente dentro do casamento. É Uhum. algo assim que, meu Deus, acho que, gente, de muitos casais que nós já sentamos, eu acho que 99% que estão com problemas, eles competem. Eles são muito bons na teoria. Muito bom na teoria. Não, mas, poxa, nossas finanças são assim. Não existe o dinheiro dela e o meu dinheiro. Mas na essência, na não se prática, aplica, né? A gente não se competia, aplica. pastora. A gente Não se competia. aplica, porque Inclusive, eu já você... ganhei umas 3. Né? E a crise se instalou. É isso. Não ganhou não, gente. E Quem a ganhava crise- era eu, tá? E a crise se instalou. E é isso. Entendeu? Claro que vai dormir na Acaba que cama. por mais que você diga que você não compete, você compete sim, você compete num detalhe, você diz, compete, mas eu lavo louça melhor do que você. Você não está fazendo da forma adequada. Você não quer somar, você não quer chegar lá e ensinar. Você quer ir lá e dizer que você faz melhor. Uhum. E isso daí, a prática, ela é muito E séria. assim também, né, pastora, isso vem de uma construção, porque, como eu lhe disse, né, eu não nasci num lar cristão. Sim. Então, eu fui educada, para vocês terem uma noção, quando eu era criança, né, eu tinha 12, 14, criança já adolescente, meu pai dizia que não era para mim lavar louça, porque isso não ia ser minha função. Uhum. Então, eu cresci dentro disso, assim, ele sempre me projetou em uma outra posição. Mas por conta Não da cultura sei- que vem isso. sendo construída, entendeu? Exato. E aí, quando eu cresci, né, casei, tive minha família, a senhora Sim. me aconselhou diversas vezes, né? E foi um duelo muito grande. Foi gritante pra mim Uhum. ter que me ver nessa posição. Eu imaginei que eu nunca seria feliz sendo uma mulher Minhas do lar, mãos digamos assim. engelhadas aqui, Sim. ó. Né? Claro, lavador de louça de casa é o Vitor, né? Sim. Mas assim, é algo que a gente conseguiu alinhar, mas a gente duelava muito, Sim. no sentido do ego, né? Eu não fui Uhum. criada pra ser a tua doméstica, Uhum. né? Eu não fui, o meu pai não me formou pra isso, enfim. E quando eu entendi que a sabedoria cristã, feminina, habitava nisso, e hoje eu me sinto feliz fazendo diversas coisas na minha casa, por exemplo, fazer uma refeição, chamar meu filho, tá na mesa. Isso pra mim me gera um grau de satisfação que antes não gerava, Sim. que pra mim era E conflitante. quando você entende, cada um entende seu papel. Quando Matou você a entende parada, que você, homem, é provedor e a mulher é auxiliadora e cuidadora, e não diminuindo nossa importância, Uhum. porque Deus nunca diminuiu nossa E nem nossa tampouco a importância. necessidade de prover em situações, sobretudo, de uma necessidade, Isso, entendeu? Isso, Sim. era isso que eu ia falar, justamente isso. Quando você entende o teu papel, você entende que é o teu primeiro ministério, que é o primeiro cuidado de excelência da sua vida,
você faz as coisas avançarem de uma forma extraordinária. Porque A chave em nenhum vira, né, momento, pastora? Deus em nenhum momento ele mandou a Paula parar de trabalhar. Em nenhum momento ele mandou a Paula ficar dentro de casa com um coque extremamente embagulhada, cuidando, lavando, varrendo. Deus não quer isso. Mas Deus quer que você mantenha tudo isso, porém, com o teu coração dentro daquilo que é prioridade, Ponto. Mas dentro da aqui, tua família. mas aqui eu preciso fazer algo, porque eu entendo que isso, de fato, vai alcançar algumas famílias. É necessário que haja uma aliança muito forte, né? Porque a aliança não é o que você carrega no dedo, a aliança é o que você carrega no coração. Se você não tiver uma verdadeira aliança, o que você carrega no dedo é um mero Acabou. anel. É um mero anel, é um objeto, entendeu? Isso aqui não é a minha aliança com a minha mulher. A minha aliança com ela é o que a gente estabeleceu. E no nosso chamado, por exemplo, nas muitas renúncias que nós precisamos fazer, se não fosse esse nível de aliança que nós estabelecemos, nós teríamos tido crises terríveis, talvez nem juntos já estivéssemos mais. Porque, ó, pastora Raquel, formada, pós-graduada, 2 pós-graduações, ela tem mais pós-graduação do que eu. De repente, por conta da família e do ministério, já não pôde mais trabalhar, abriu mão. Então nós tínhamos uma renda, vivíamos muito bem, nós tínhamos 5 empregos. 5 empregos. É melhor que o Júlio. Tô te falando. Lá em casa mesmo, lá em casa o negócio era, né? Nós vivíamos um padrão, cada um tinha um carro, cada um tinha uma realidade, uma outra realidade. Aham. E aí chegaram as crianças e chegaram tudo, e que nos obrigaram a tomar uma nova postura. E aí, acima de todas as coisas, isso aí, o ministério pediu mais tempo nosso. Então, a pastora começou a abrir mão. E aí ela não pôde mais trabalhar. E aí eu, não, deixa comigo que eu seguro a onda. E o que eu fazia? Eu trabalhava de manhã e de tarde, e ainda assim eu era vendedor. Eu andava com a mala do meu carro cheia de bolsa. Ei, pastor, eu me lembro uma época que teve até uns produtos da Herbalife e tal. Tudo, eu me encaixava em tudo. Ele era magrinho, ele era magrinho. Mas por que eu fazia isso? Porque havia uma necessidade de um upgrade, de algo a mais, entendeu? Ganho Eu extra e precisava tal daquilo. ali. Exatamente. Não simplesmente nessa ideia de que o homem tem que sair de casa, tem que... Pelo contrário, para eu não ir mais para fora, Aham. eu precisava fazer alguma Sim, coisa. sim. Porque depois da Revolução Industrial, isso aí destruiu os lares. O homem teve que sair de casa para trabalhar. E a mulher ficou com a ideia de que quem cuida da casa e dos filhos é ela. Nada disso. Uhum. Quem cuida da casa e dos filhos é o pai também, é o marido também. Não é... quando o pai faz isso, ele não ajuda a mulher. Não existe um marido que ajuda a esposa. Existe um marido que faz a sua função. Nosso lá, o nosso primeiro Não ministério. existe o pai Então- que ajuda a mãe da criança. Existe o pai que é pai, cara. Ele tem que ser Acabou. pai, ele tem que fazer as coisas dele. Pronto. Mas aí depois disso, no meio do caminho, eu, numa segunda noite, orando, Deus me pede mais tempo pro ministério. E eu largo 12 anos de hospital. No dia seguinte, eu assinei de próprio punho, Lá do larguei. Lá no Metropolitano. 12 anos, não saí sem nenhum centavo no bolso. 12 anos. E aí, presta atenção. E agora o que eram 5 empregos se tornou um único emprego, gente. E como arquitetar isso daí? E como manter isso daí de maneira tal que a gente não avance para... Aí eu preciso de uma mulher sábia. Que a mulher tem necessidade completamente diferente do homem. Uhum. A mulher precisa de coisa que o homem não precisa. A mulher se move por coisa que o homem não se move, que não faz nem sentido pra gente. Mas espera lá. Nesse momento é necessário? Da mesma forma o cara. Quer dizer que a minha mulher... Eu posso fazer com que ela se prive, mas eu não. Eu tenho que comprar uma roupa nova pra mim, um sapato novo pra mim. Afinal de contas, eu trabalho. Cara, tem um Zé Mané. Uhum. Porque isso aí alguém vai pagar a conta. E quem vai pagar a conta é a tua Sim. família. Então, é o que eu digo pra todo mundo. Gente, se você estabelece aliança, se você vive em unidade, e isso nas finanças também é uma verdade, você vai ter saúde. Porque senão as finanças vão ser um fator destrutivo no seu lar. Eu digo para meus pacientes, você sabe por que você está no SUS? Aí eles, porque eu não ganho bem, né, doutor? Se eu ganhasse bem que nem o senhor, eu falei, ô Jesus, não é ninguém tá falando. Mas, ó, eu disse, cara, tu tá no SUS porque tu não vive de prioridade. Eu, não, você não tá falando a verdade. Eu falei, tu gosta de sair? Gosto. Vai pegar ele na ratada. Tu toma uma? Tomo. Tu gosta de dançar? Gosto. Tu gosta de ir pra festa? Gosto. Não, numa hora dessa o cara se empolga. Pastor! Aí o que eu arrebento? Porque eu já vim de lá, né, irmão? Sei o que é isso.
Eu sei o que é fazer torre de balde no Águia. Eu sei o que é, não sei o que é chegar num samba e fazer derrame. Eu sei o que é, né, chegar na Boca e comprar um bocado de parada lá. Eu sei o que é tudo isso, eu vivi isso. Aí eu falo pros caras, e quanto é que tu gasta numa noite? Aí o cara diz, aí eu meto lá embaixo, né? Uns 150, 150 não dá nem pra começar. Eu nem saí de casa. Então vai, quanto é que tu ganha? Aí, quanto é que tu gasta? Aí, 200, 300, 400 numa noite, No final de semana tu sai quantas noites? 2, 800. Beleza? 800. Acabou. No outro final de semana, se tu ainda tiver grana, tu vai sair de novo? Vou. Tu vai gastar quanto? Não vou botar 800 porque o dinheiro não vai dar. Mas pelo menos 400 tu vai gastar. 1.200 conto. Tá aí o teu plano de saúde, irmão. E tudo bom. É. Nem tanto. Aí sabe o que eu digo pra ele? Sabe o que eu digo pra Uma ele? Unimed Prime. Claro, né? Isso não é pra toda hora. Isso é o cara que já tem comigo um tempinho ali tratando e eu já tenho um pouquinho de relacionamento com o cara. Porque senão o cara vai meter a mão no meu rosto, né? Mas o que eu falo pra ele? Irmão, presta atenção aqui. Tu sabe o que aconteceu com esses teus R$ 1.200? Sabe o que aconteceu? O dono do bar pegou e pagou o plano de saúde dele, velho. Tu tá pagando 2 planos de saúde, o teu que tu não tem e o dele. Tu sabe como é que tá a tua geladeira? Tá sem nada. Tu sabe como é que tá a geladeira dele? Tá com as coisas que tu botaste, cara. O filho dele tá com um brinquedo novo e teu filho não ganha brinquedo porque é tu que tá comprando o brinquedo do cara. Ou seja, a vida é feita de prioridade. E quando a gente entende que dentro de uma prioridade, as finanças de uma casa precisam viver em unidade, a gente destrói a possibilidade de uma grande crise. Tem uma analogia que a gente gosta bastante, que é a da torneira. Dinheiro, ele é uma torneira aberta. Fica jorrando todos os dias, todos os minutos. A gente aqui em casa, respirando, tu já tá ali, a tua torneira de dinheiro já tá gastando. E a gente precisa saber que baldes a gente vai estar colocando lá para reter. Uhum. E não existe isso de sobrar dinheiro. A gente entendeu isso, né? Uhum. Dinheiro não sobra. Não sobra. Se nunca. tá sobrando, com certeza tu não tá investindo, com certeza tu não tá guardando, tu não tá te respaldando de situações, né? Tu tá passeando numa promoção. Aí acaba que tudo, né, vira destino do dinheiro. Então a gente sempre coloca agora o baldezinho lá, o que é prioridade? É isso aqui? Quero ter minha casa própria, meu carro próprio. Ponha lá, né, um balde do teu sonho. Se de fato for um sonho, se de fato Sim. for importante pra ti, tu vai achar ali um destino desse dinheiro pra esse... Ontem foi um Esse amigo balde. meu lá em casa, a gente tava conversando, batendo um papo, e aí ele falei, né, das opções e tal pra ele falou, pô, Vitor, é esse valor de parcela? Aí eu falei, ele roda de Uber, tá? Ele não tem outro emprego, é só Uber que ele roda. Falou, pô, beleza, então eu tenho que, olha só a mentalidade do cara. Eu tenho que inserir, então, mais R$ 30 por dia pra eu poder trocar de carro. Matou, ele achou muito fácil. Por quê? Porque ele pegou aquele objetivo todo do mês, juntou ao trabalho dele, e ele falou, caraca, Vitor, eu preciso juntar só R$ 30 por dia. Isso aqui é 3 corridas, eu vou trocar de carro, mano. Aí tu matou a chave, cara. Então, é isso mais ou menos essa questão do balde, essa questão da torneira. Cara, às vezes, como o senhor falou, não é uma questão de, poxa, a gente sabe, na realidade do país que a gente vive, tem pessoas que estão realmente comprando o almoço e guardando ali pra janta e tal, porque o negócio tá pegando mesmo. Mas você que tem uma certa noção, tem um valor ali disponível, tem uma certa potencial financeiro, você precisa se informar. Por quê? Porque o tempo vai passar, as coisas vão acontecer e tu só vai deixar pra agir quando a merda acontece. Tu não tá preparado, meu irmão. Problema vai acontecer todo o tempo. Isso é bíblico. No mundo tereis aflições. Meu irmão, não vai ser mar de rosa. Então, o que eu vou fazer com essa informação? Eu peguei uma chave. O que eu vou fazer com essa informação? Vou me ater para estar me planejando para isso. E da mesma forma, a Bíblia ensina que nós devemos lançar as sementes em lugares diferentes. Sim. Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele diz: pela manhã lança as tuas sementes e à tarde não descansa a mão, porque você não sabe qual das duas vai dar. Cara, a Bíblia está nos ensinando a investir. Uhum. Irmão, não tem nada que não esteja na Bíblia.
tem nada. Quando vê nada. um livrinho assim, tal, são Oh, 7 maneiras, então... Eu acho bacana o cara que diz assim, ah, você que fulano criou. Quem é que criou, rapaz? A Bíblia diz que tudo que é já foi, só existe um criador. O cara, no máximo, ele tá aperfeiçoando para uma finalidade. Sim. Ele não criou nada, absolutamente nada. Ninguém tem poder de criação, cara. Uhum. Absolutamente ninguém tem poder de criação. Tudo já foi criado, as coisas só são agora, de alguma forma, modificadas intencionalmente para algo. Sim. Beleza. Aí a Bíblia tá dizendo que você... Ah, então, por exemplo, no caso de vocês agora aí. Ah, se o cara for inteligente, se o cara tiver... ele coloca dentro do orçamento familiar dele um investimento que, de repente, vai ser de médio a longo prazo, mas que no tempo certo, e a Bíblia fala sobre o tempo certo, né? Há tempo para colher aquilo que se plantou. Há um tempo, eu preciso plantar. Sim. Então, assim, eu penso que o cara tem que saber o que ele vai fazer, mas ele tem que fazer aquilo Sim. que ele já entendeu que ele precisa fazer. Agora, um ponto que eu acho que é crucial para isso aqui. Tem muita gente comendo caroço, cara. E isso, Deus falou comigo ainda há pouco. Minha filha pediu para que eu cortasse uma laranja para ela. E eu tava ali, descascando a laranja. Aí, quando eu descasquei a laranja, eu cortei a laranja na metade. E eu me peguei tirando os caroços. Quando eu tava tirando o caroço, Deus falou comigo. Você sabe por que as pessoas não comem o caroço? Aí eu falei, não. Ele disse, porque se comessem o caroço, só comiam uma vez. Ai. Caroço não foi feito para comer. Caroço foi feito para semear. Tem gente que não semeia e quer colher. Tem gente que semeou na vida uma vez e quer colher a vida inteira. Sabe qual que é o problema? O problema não é o dinheiro, nem a quantidade dele. O problema é onde ele está. Na mão de quem ele está. E o que tu está fazendo com ele? Pastor, me fala sobre isso. Vou falar. A Bíblia fala de um menino que saiu de casa para seguir Jesus. Para estar ali, no meio da multidão. A Bíblia fala que era fim de tarde. E Jesus vira para ele, para os discípulos, e diz assim, olha, vocês têm que alimentar essa galera todinha aí. Alimenta essa galera. Aí os caras vão dizer, não, manda eles embora. Manda eles embora, não tem onde comprar aqui. Aí encontraram no meio de uma multidão um menino. Ele tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Isso dava para quem? Só para ele. Isso dava para quem? Para ele. Depende. Porque a Bíblia diz que Jesus pega esses 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão e ainda sobram 12 cestos. Presta atenção. A Bíblia fala de 5.000 homens e a Bíblia é muito enfática. Ela diz que não se contavam mulheres e crianças. Então, ali tinha muito mais do que 5.000 pessoas. E por que algo que era só para um menino foi o suficiente para fartar uma multidão e ainda sobrar? Eu entendo que o problema não é o quanto tu tem. É onde está investido. É onde está investido. Porque a mãe daquele menino, quando preparou a lancheira dele, e a gente prepara. Vocês preparam a lancheira do bem, nós preparamos a lancheira das crianças. Especificamente, pastora Raquel. E quando a gente prepara, a gente não prepara para a sala inteira. A gente prepara o suficiente que é para ela. Então a lancheira dela, na mão dela, é suficiente para ela. Mas a lancheira dela, no reino de Deus, é suficiente para uma multidão. E ainda sobram 12 cestos. Top. Mas foi para a gente finalizar já, que já deu o nosso tempo aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco qual é a regra da bênção. Eu vou encarar esse desafio tentando trazer para a essência do que é o convite. A gente foi convidado, eu acho, foi até uma casinha isso, para falar se dinheiro é bênção ou maldição. Eu penso que a gente tem que entender quando é que a bênção se torna maldição. Porque dinheiro é bênção. Acabou, gente. Não tem pra onde correr. Inclusive, era uma pergunta aqui do Instagram, que eu vou já pegando Sim. esse gancho aqui, o seu, né? A pergunta é, quando é que o dinheiro que era para ser bênção acaba se tornando maldição? Uma das perguntas do Instagram. Você que tá vendo esse podcast, segue o canal, dá uma curtida aí no vídeo, isso ajuda o nosso trabalho também. E o patrocínio aqui da...
E Anderson, é essa água de coco que o pastor gosta, viu? Então, vamos lá, pastor. Quando é que o dinheiro, já pegando esse gancho que tu ia falar aí, Ah, e já associando essa pergunta do Instagram, quando é que o dinheiro, que era para ser bênção, ele acaba se tornando uma maldição? a questão não é o que eu faço com o dinheiro, é o que o dinheiro faz comigo. Vou dar um exemplo. Eu vou voltar para o povo do Egito lá, que estava no Egito. Eles eram o que no Egito? Diga escravo. Escravo. Escravo tem dinheiro? Não. Não, escravo não tem dinheiro. Escravo tem riquezas? Não. A Bíblia diz que ele sai do Egito, mas o povo sai com todos os despojos. Os caras estavam cheios da grana. Os caras estavam com ouro, com prata, os caras estavam com tudo. E agora estão no deserto. E por que foi que Deus fez com que o povo saísse com todos os despojos? Bom, no meio do caminho, Deus manda que se construísse um tabernáculo. E naquele tabernáculo, tudo aquilo que foi levado do Egito não foi roubado, foi entregue pelos egípcios. Aquilo que os egípcios entregaram para os israelitas era para ser usado para a construção do tabernáculo, para o lugar de adoração. Uau! Era para o lugar de adoração. Aí tem um momento em que Deus diz assim, diz para que o povo traga. Quem tiver brinco, quem tiver isso, quem tiver aquilo, traga, para que agora os artesãos vão pegar isso e vão construir. Nem todos levaram. Olha isso. Nem todos levaram. Ou seja, alguns retiveram. No mesmo capítulo de Provérbios, que fala que o generoso prosperará, aquele que concede alívio, alívio receberá. No versículo anterior, a Bíblia diz assim, aquele que dê com generosidade e vê a sua riqueza aumentar. Mas há aquele que retém demais e esse cai em desgraça. Ou seja, Deus é aquele que faz você dar e ainda ter mais. E Deus é aquele que vê você reter e se desgraçar porque você reteve. Aí escuta, aí o povo fez o quê? Reteve. Parte daquilo que nem deles era. Eles nunca construíram nada, eles nunca tiveram riqueza. Estava com eles. Essa é a ideia de nós sermos mordomos. Ser mordomo é você cuidar daquilo que não é seu. E eu entendo que tudo é graça de Deus na minha vida. Seja com o que for que eu tenho, não é meu, cara, tá comigo. Deus me deu como graça para eu administrar. Eu sou mordomo, eu não sou dono. Aí o povo, por não ser bom mordomo, retém. E quando eles retiveram, tem um momento que Moisés sobe para falar com Deus e ele demora na presença de Deus. E porque ele demora muito, o povo chama Arão e decide fazer um bezerro. Um bezerro era de quê? Que ouro era esse? O ouro que estava retido. O ouro que você reteve, ele é quantidade suficiente para você construir um ídolo para você adorar. Você adora o que você retém. E aí o dinheiro, que era para ser bênção, se torna maldição. Qual o segredo? O segredo é você não ter o coração preso lá. Vamos lá, outro exemplo? Ó, Noé. entendedores entenderão. Noé. Noé. A Bíblia diz que depois do dilúvio, Noé planta uma vinha. Escuta, depois do dilúvio tudo morre, cara. Não tem terra mais fértil do que aquela. Morreu tudo. A terra está fértil e está irrigada. Aí Noé planta uma vinha. E a vinha dá colheita. O que Noé faz? Se embriaga. Tem muita gente se embriagando com as suas próprias colheitas, cara. E aí o dinheiro vira maldição. Pastor, quem é que se embriaga com a colheita? É um cara que ele estava firmão lá com o Senhor, vivendo o princípio, passando pelo processo, vivendo no propósito. Aí ele abre um negócio. Aí o negócio começa a prosperar. E o negócio começa a prosperar e ele faz, sabe o quê? Começa a se afastar, porque ele tem que cuidar do negócio. E aí sabe qual é o dia que vai dar mais bombado o negócio dele? É domingo à noite. E aí daqui a pouco ele não pode mais estar cultuando, adorando, porque ele tem que estar no negócio. Aí ele expande. Aí daqui a pouco ele não tem mais um dia na semana. O dinheiro que era para ser bênção tornou-se maldição. E aquilo ali vai fazer dele um homem bem-sucedido financeiramente, mas jamais próspero, porque a prosperidade, ela não é abastança de bens. A prosperidade,
é você viver um bem-estar em todas as áreas da sua vida. Não adianta você ter grana, mas estar com o casamento destruído. Não adianta você ter grana, mas estar com a saúde quebrada. Nananã. E aí, onde é que a gente vê isso? Bom, aqui eu dou um ponto. O devorador. Malaquias 3, o verso 10 diz assim: tragam o dízimo todo. E aqui, por favor, não estou pedindo dízimo de ninguém, nem nada, né? Pastor, ladrão e tal, pilantra. Tinha que falar de Tinha que dízimo. falar de dízimo. Tinha, não podia. Tinha que falar de dízimo. Bom, e há quem diga que dízimo não é pro dia de hoje, né? É só pro dia de ontem. Enfim, se não quer dar, não dá, irmão. Mas não é desculpa curado, né? Para o Novo Testamento, Jesus diz em Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei, os fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo do hortelã, do endo, do comínio, mas vocês não obedecem, vocês não valorizam, vocês não respeitam os preceitos fundamentais. Mas ele diz o seguinte: façam essas coisas sem se esquecer das outras. Ou seja, para fazer só um ou só outro? Aham. Não, né? Bom, esse é o dízimo do Novo Testamento, que tem gente que diz que não tem. Mas lá em Malaquias 3:10, tragam o dízimo todo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Tragam não é uma possibilidade, é uma ordem. Uhum. Tá no imperativo, Sim. traga, tem que fazer e tal. Beleza. Aí o povo traz. Aí o verso 11 diz: e eu, quem? O próprio Deus. E eu repreenderei o devorador das suas colheitas. Sabe o que Deus está dizendo? Por causa da tua fidelidade, não vai ter praga. Aí o cara sabe o que ele faz? Ele retém. Ele ganha. Saiu da Mas ele não vive em fidelidade e obediência. Aí aquilo que era para ele ter para ele está gastando com isso, com aquilo outro. É o filho doente, é não sei o que, é o tal, é o negócio que tem que comprar, é Tudo não sei o que acontece. pagou, tocou fogo na casa, tarará, não sei o que e tal. Entendeu? Então, assim, o dinheiro é bênção, mas o que ele faz contigo torna ele maldição. Nem é o que você faz com ele, é o que ele faz contigo. Então, moral da história, pastor. Dinheiro no bolso, bênção. Dinheiro no coração, maldição. Isso é avareza. Isso é avareza. Avareza não é excesso de dinheiro no bolso. Avareza é excesso de dinheiro no coração. Show. O avarento não é aquele que tem muito dinheiro no bolso. O avarento é aquele que tem muito dinheiro no coração. Bora pro quadro? Responda por uma Isso. palavra. Vamos Ah, lá, não, pros eu- dois. A Ah, não, gente eu não. é aquele quadro do Tá, bate vai. pronto com uma palavra pra gente Ah, poder meu Deus. Não tô pronto. meter. Ah. Esse é o propósito. Ah, Vamos lá, amor, vai. Pra cima. respondam em uma palavra, tá? O significado daquilo que representa pra vocês. Deus. Pai. Pai. Pode colar, pastora. Família. Tudo. Ah, não. A gente é um só, gente. Não tem Uma como. conexão muito Eu grande sou aí. muito parceiro, mano. E não dá. Dinheiro. Dinheiro. Nada. Bênção. A pastora não quer, a pastora não quer. Dinheiro não tem no coração. E bênçãos. Bênçãos, minha opinião sincera, bênçãos é evidência de fidelidade e obediência. E Matou. eu vos Uhum. abençoarei. Uhum. Se Eles são vocês... muito brothers. Olha, fecha, olha o que a acabou. Bíblia diz. Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje vos entrego, aí tem uma relação, eu vos colocarei como cabeça e não por cauda, eu vos farei emprestadores e não vocês pedirão emprestado. Ou seja, as bênçãos, elas são consequências da fidelidade e obediência. Então, em uma só palavra, não dá para ser uma, são duas. Bênção é fidelidade e obediência. Show. Pra mim, bênção é você estar conectado a um propósito. Toma. É. Mano. Pra mim, bênção Top. é isso. Olha, só não foi uma E palavra. agora, propósito. Propósito. Ai. Viver a vontade do Senhor. Para mim, a palavra é força motriz. Para mim, o propósito é aquilo que te move. Quando você entendeu o propósito da sua vida, e o propósito da sua vida não é o seu Uma propósito. palavra. Não, tá. Força motriz. Mas eu tô só justificando por Ah, quê. entendi. Porque quando você encontra o propósito, você encontra o sentido da sua existência, e isso te move. Não tem dia, não tem sol, não tem chuva, não tem enfermidade, não tem crise, nada te para. Porque você encontrou a sua força motriz. Beleza, show. Então, chegamos ao final de mais um
Mas um não, o primeiro. Primeiro, casal primeiro de muitos. Amém, Nome de Jesus. Acostumar, entendeu? Essa Já atmosfera. estamos no 102º É. episódio, então o primeiro aí de muitos que virão. Chegamos ao final. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que curtam também, se inscrevam no canal. Vai ser uma bênção pra gente, né? Isso é algo que vai nos mover até pra gente produzir mais conteúdos pra vocês também. E quer falar alguma coisa, amor? Deixem nos comentários o que vocês acharam, Isso, se foi perfeito. importante pra ti, pra tua família, se tu recebeu aí um direcionamento de Deus, né, através da vida dos Amém. nossos pastores. Comenta aí, que vai ser muito importante pra gente também avaliar. E só um detalhezinho. Querem falar alguma coisa, pastor, pastora? Eu quero só terminar dizendo que isso para vocês é uma grande prova de amor. Ah, Me trazer aqui para gravar um podcast. Ele não vai assistir, ele não vai Você sabe o quanto que eu resisto a isso, entendeu? mais dinheiro, né? Pra falar de algo que eu não falo, entendeu? Para ministrar numa área que né, não é o que move meu coração. Saibam que estamos aqui porque honramos a vida de Amém. vocês, amamos Amém. vocês, viu? Obrigado, pastor. Falei pro Vitor hoje, antes de sair de casa, se fosse eu não iria. Gente, só um recadinho, tá? Igreja Batista Nova Belém, cultos toda quinta-feira, 19h30 e domingo, às 17 e 19 horas. Fora as nossas células aí, que é uma igreja que a gente participa também e nos abençoa muito. Então, Amém. o convite tá feito aí. Amém, amém. Falou, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.